Catecismo de Westminster. A quarta pergunta diz o seguinte: como podemos saber se as Escrituras são a palavra de Deus? Como podemos saber se as Escrituras são a palavra de Deus? E a resposta a tal pergunta do Catecismo de Westminster, catecismo tal que é aceito pela Igreja Presbiteriana do Brasil e outras igrejas reformadas espalhadas pelo Brasil e também pelo mundo. A resposta é a seguinte: podemos saber que as Escrituras são a palavra de Deus pela sua majestade, pela sua pureza, pela harmonia de todas as partes e pelo propósito do seu conjunto, que é da parte de Deus. Toda a glória pela sua luz e poder para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. O Espírito de Deus, porém, dando testemunho pelas Escrituras e juntamente com elas, no coração do homem, é o único capaz de nos persuadir plenamente de que elas são a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus dá testemunho da mesma, mas não somente a palavra, mas outros objetos também dão testemunho da palavra de Deus. Então, de forma bem resumida, por parte. Então, vamos falar da majestade das Escrituras. A palavra de Deus, ela é majestosa, ela é poderosa, a palavra de Deus. Veja o que fala no Salmo 119, estou aqui com a minha Bíblia aberta, Salmo 119, versículo 129, olha. Os teus testemunhos são admiráveis, por isso minha alma a eles obedece com alegria. A majestade da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 18 diz: desvenda os meus olhos para contemplar, para receber, para aceitar a tua palavra. Então, a palavra de Deus, ela é majestosa. Lembrando que os céus e a terra foram criadas pela palavra de Deus. Disse Deus: haja e ouve. Foi a palavra, o sopro divino, que criou todo o universo. Não somente a terra, mas todo o universo foi pela palavra que foi criada. A pureza das Escrituras sagradas. Salmo 12, versículo 6 e Salmo 119, versículo 140. Vamos ver o que diz o versículo 140 do Salmo 119. A tua promessa foi absolutamente comprovada e por esse motivo o teu servo anda. Salmo 119, versículo 40. Salmo 19 diz que a palavra do Senhor é pura, que a palavra do Senhor é perfeita, a pureza das Escrituras. Lembrando que a Bíblia, do Gênesis a Apocalipse, durou mais ou menos 1.200 anos para ser concluída. Olha, a palavra de Deus não foi escrita por uma só pessoa. Ela não foi escrita por duas pessoas. Ela fora escrita por mais ou menos 40 autores. Muitos deles não se conheceram. Obviamente, foram escritas em três idiomas. O grego, o hebraico, primeiro o hebraico, depois o aramaico e depois o grego. E essas palavras e esses livros, eles são como uma sinfonia celestial. Ele não desmente um ao outro. Ele não põe em xeque. O livro do Apocalipse não põe em xeque o que está escrito no livro do Gênesis. O livro de Mateus não põe em xeque o que está escrito no livro do Deuteronômio e nem qualquer outro livro, não põe em xeque. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, não põe em xeque o que está escrito no livro dos Levítico. Então é uma harmonia, é algo puro,
é digna de confiança. Eu tenho o costume de dizer que a palavra de Deus não é um livro primariamente sobre coisas extraordinárias. Não, a palavra de Deus, pelo contrário, é um livro de coisas ordinárias. Brigas, amores correspondidos e amores não correspondidos, crime, traições, pessoas que ficaram ricas, outras que ficaram pobres, pessoas que eram sadias e ficaram enfermas de uma hora para outra, pessoas que eram doentes e ficaram sãs de uma hora para outra, pessoas que eram poderosas e foram sucumbidas. Ela é feita de coisas ordinárias, de coisas que acontecem conosco hoje. A Bíblia ela é composta de histórias, romances. Agora, é claro que na Bíblia contém fatos extraordinários. E os fatos extraordinários não acontecem todo dia nem todo ano. São fatos que acontecem uma vez na vida. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu uma só vez. Então não é comum o Mar Vermelho se abrir. Aquilo é um fato extraordinário. O Davi venceu um gigante. Isso é um fato extraordinário. Mas os exércitos poderosos venciam os exércitos fracos. Isso é o fato comum. Então a Bíblia é um livro de histórias comuns. Feijão e arroz todo dia. Agora, de vez em quando, acontecia um fato extraordinário e Deus, na sua eterna graça, registrou o fato extraordinário. E alguns fatos outros extraordinários, creio, que não foi registrado na Bíblia porque não foi interesse de Deus. Mas a Bíblia não é um livro de fatos extraordinários. Não, contém fatos extraordinários. Por exemplo, o nascimento de Jesus é um fato extraordinário. Jesus nasceu da Virgem Maria. Fato extraordinário. Mas se você ler os evangelhos, ou ler o Novo Testamento, nós vamos ver as cartas. São coisas ordinárias. São conselhos, experiências, né? Instruções para o cotidiano. A Bíblia é um livro ordinário, de fatos ordinários. Ele é um livro puro. A Bíblia é um livro harmônico. Há uma harmonia de todas as partes das Escrituras. Algumas pessoas, eu não sei se é de forma ingênua ou é de forma perversa, querem colocar em xeque, por exemplo, as Escrituras Sagradas no tocante aos 4 evangelhos. Principalmente aos 3 evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos. Porque, por exemplo, o Mateus registra um fato, e aí naquele fato ele fala uma coisa que o Lucas não fala e que o Marcos também não fala. Então tem esse negócio nos evangelhos sinóticos, aí parecer não é ser, parece que eles estão se contradizendo. Mas na verdade é o contrário. Não é cópia. O evangelho de Mateus não é cópia do de Marcos. O evangelho de Lucas não é cópia do de Marcos. Eles são sinóticos, são semelhantes. Então, o Marcos registrou de um ângulo o fato. O Mateus registrou de um outro ângulo o mesmo fato. E Lucas registrou de um outro ângulo o mesmo fato. Logo que o fato é concreto. Mas os ângulos, o ponto de vista foi diferente. Porque a Bíblia, embora seja um livro divino, mas também é um livro humano. É interessante essa questão da humanidade da Bíblia, dos traços humanos, que o Paulo tem uma característica na sua escrita. O Tiago tem uma outra característica na sua escrita. João já tem uma outra característica. Cada um dos seus que foram escritos tem uma característica. Isso é interessante porque Deus, na sua eterna graça e no seu eterno poder e sabedoria, nos permitiu participarmos dos escritos sagrados sem comprometer a veracidade do fato.
e sem omitir as características culturais do ambiente que se escreveu ou a habilidade intelectual do autor. O Pedro, ele não era muito hábil na escrita, né? Alguns pensam que ele era analfabeto. Eu não acredito, isso é particular. Eu não acredito, né? Outros também não acreditam. Mas o Pedro, ele é restrito. Mas ele tem uma característica. O Paulo, como foi um doutor e todos sabem, ele tem uma outra característica. Aí o escritor aos Hebreus não se sabe quem é o autor. Então os catedráticos alguns falam que foi Paulo, outros falam que foi Apolo. Bom, eles vão lá na característica dos próprios originais e eles observam. O fato é que ninguém sabe quem foi. Mas o escrito sagrado, embora sendo divino, inspirado por Deus, soprado por Deus, mas guardou as características humanas. É interessante essa questão de característica. Nós podemos observar nas artes que nós temos, nas literaturas. Quando a literatura, por exemplo, você lê um livro de Machado de Assis, você observa a característica de Machado de Assis. Se você lê um livro de Augusto Cury, nas palavras você observa a característica de Augusto Cury. Aí vamos à questão de música mesmo. Basta você ouvir o violão, quem gosta de música sabe disso, basta você ouvir o violão que você sabe que quem vai cantar, mesmo que você não conheça ainda a música, mas o toque do violão diz assim, poxa, é o Djavan que vai cantar. Essa música é Djavan, não conhecia, é nova. Aí você vê o violão, você escuta o violão, você observa que é de Milton Nascimento. Isso acontece também com a música evangélica. Basta nós ouvirmos a melodia, nós já ligamos aquela melodia, mesmo sem conhecer a música, mas nós já ligamos a melodia a determinados cantores. Por quê? Por conta do fato de característica que a Bíblia resguardou do ser humano. Isso não foi tirado. Deus não suprimiu as características humanas das Sagradas Escrituras. Contudo, isso não permitiu que a característica humana, a sabedoria humana, a cosmovisão humana interferisse na mensagem central que o Espírito Santo quis transmitir àquelas pessoas e após aquelas pessoas a todos nós. Então a Bíblia, ela é harmônica, ela é pura, ela é majestosa, a palavra de Deus, e ela não se contradiz em suas partes, embora, repito, que é um milagre. Isso é uma coisa estranha, como os cientistas falam, que é estranho. O que é estranho para o cientista? É quando não se pode explicar. Imagine um livro escrito em mais ou menos 1.200 anos, duração do primeiro ao último livro, autores diferentes, autores como, por exemplo, o Amós, que era um boiadeiro, o Isaías, que morava dentro de um palácio, né? O Jeremias, que era um sacerdote, esses homens, o Abacuque, né? Esses homens que tinham características diferentes, tempos diferentes, culturalmente falando, mas a mensagem central, ela é totalmente harmônica, ela é confiável, ela é digna de confiança. Olha, agora mesmo tem gente estudando as Escrituras para desfazê-la, para desmontá-la, para pôr em xeque. Nenhum livro foi tão vasculhado e que é tão vasculhado quanto as Sagradas Escrituras. Nenhum livro é combatido mais do que as Sagradas Escrituras. Nenhum livro é tão perseguido mais do que as Sagradas Escrituras. Mas também nenhum livro é mais lido, mais traduzido, mais vendido do que as Sagradas Escrituras. Nenhum livro é mais odiado e mais amado do que as Sagradas Escrituras. Este livro, Sagradas Escrituras, tem transformado pessoas. Você viaja, você vê famílias sendo transformadas, cidades sendo transformadas, pessoas sendo transformadas dentro das penitenciárias, dentro do mundo das drogas, pessoas são tiradas de lá no poder da palavra de Deus. Isso é testemunho hoje, mas sempre foi isso. Ao ouvir a palavra de Deus, pessoas são transformadas porque ela é majestosa, porque ela é poderosa. Romanos 3, 19 e 27 fala do propósito do conjunto das Escrituras.
O propósito primário é apresentar Deus, é apresentar Cristo, é trazer salvação, é glorificar Deus, é exaltar o nome do Todo-Poderoso. Vamos ler Romanos capítulo 3, 19 e 27, bem rápido, em nome de Jesus, pois questão de mídia tem essa questão, né? Romanos capítulo 3, 19. Diz assim o texto sagrado: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Versículo 27 diz o seguinte: onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. O propósito das Escrituras é revelar Deus. Um dos propósitos é revelar Deus. É impossível, preste atenção, é impossível você, nós conhecermos Deus a não ser pelas Sagradas Escrituras. Nenhum outro livro pode apresentar Deus a não ser as Sagradas Escrituras. Quando eu falo em outro livro, eu estou falando que, se obviamente outros livros já foram escritos estudando a Sagrada Escritura, é um fato, mas a parte central de revelação de Deus é as Sagradas Escrituras. É impossível nós conhecermos o Deus Criador dos céus e da terra, a não ser pelas Sagradas Escrituras. É impossível eu saber, você saber, nós sabermos quem é Deus e o que Deus quer de cada um de nós, a não ser pelas Sagradas Escrituras. Se você quer ouvir a voz de Deus bem baixinho, você lê a Bíblia assim, baixinho, falando bem baixinho. Se você quer ouvir a voz de Deus, Deus falar de forma alta e retumbante em seus ouvidos, leia a Bíblia alta, com a sua voz alta, porque você vai ouvir a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E o outro fato é que o poder da Bíblia, o poder das Escrituras para converter os pecadores e para edificar os crentes, vem das Sagradas Escrituras. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é poderosa. Ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Vai no espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos. É a palavra de Deus. Ninguém foge da palavra de Deus. Um dia, mais cedo ou mais tarde, nós seremos confrontados pela palavra de Deus. Se não aqui na terra, mas na eternidade, nós seremos confrontados pelo poder de Deus. E de antemão, Deus já nos deu as Escrituras. Deus é o Deus da leitura, né? Deus é o Deus do estudo. O próprio Jesus diz assim: olha, examinai as Escrituras. Quer dizer, examinar significa fazer um diagnóstico, né? Que essa palavra é do próprio grego. Diagnosticar, examinar de forma empírica, de forma profunda as Escrituras Sagradas. Examinar as Escrituras Sagradas, pois julgais nela a vida eterna. E as mesmas, disse Jesus, as mesmas testificam de mim. Então, eu quero concluir dizendo, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Sagrada Escritura. Se você quer um livro de confiabilidade, leia as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é o livro mais amado, mais odiado, mais escrito. A Sagrada Escritura é o livro mais confrontado e é o livro que mais se põe em provas para saber se de fato. E quanto mais se faz com as Sagradas Escrituras, mais pessoas são transformadas, pessoas são transportadas do reino das trevas para o Filho do seu amor. Agora, está acontecendo um fato interessante, para concluir, é que estão fazendo uma Bíblia chamada Bíblia Inclusiva. Porque as Sagradas Escrituras, ela não puxa saco de ninguém. Ela não está aqui para agradar o homem. Ela não está aqui para passar pano quente no pecado do homem. O que é pecado na Sagrada Escritura? O que foi pecado há 2000 anos é pecado hoje. Porque a Bíblia é pura, é santa. O que foi pecado há 3000 anos é pecado hoje. Então tem pessoas que estão mudando até texto para que o texto seja atenuado para
aceitar e para receber seus pecados. Por exemplo, há algumas pessoas dizem que o livro de Levítico, capítulo 22, que está lá escrito, que o homem não se deite com o homem e a mulher não se deite com a mulher. Então, diz que aquilo ali foi uma questão cultural. Só que no texto, no mesmo texto, na mesma redação, quem estuda português ou quem estuda literatura sabe que a redação diz assim, quando a redação inclui o fato que eu vou dizer, diz assim, que o homem não se deite com o animal e nem a mulher se deite com o animal. E aí, cadê a cultura? Se você se deitar com o animal hoje, você é preso. Se um homem se deitar com um animal, se deitar com uma cachorra, ou se deitar com um cavalo, fazer mal a uma égua, é preso. O texto diz: o homem não se deite com o homem, a mulher não se deite com a mulher, e o homem não se deite com o animal, e nem a mulher se deite com o animal. Ah, mas isso é cultural. E é cultural também o se deitar com o animal? Porque o que foi pecado lá é pecado hoje. Então Deus, na sua eterna graça, não deixa para ninguém, não. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é perfeita. Deus, na sua eterna sabedoria, sabia ele que um dia o homem ia dizer que aquilo era cultural. Aí Deus, no seu eterno poder e sabedoria, colocou também na mesma redação o texto que o homem não se deve deitar com o animal. Essa é a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus. O que foi pecado lá é pecado hoje. É pecado o homem se deitar com o homem e a mulher se deitar com a mulher. Goste quem gostar, queira quem não queira, não importa. O importa é o que a Bíblia diz. Diz a Bíblia assim, que é pecado o homem se deitar com o homem, a mulher se deitar com a mulher. O homem se deitar com o homem, a mulher se deitar com a mulher. O homem se deitar com o homem, a mulher se deitar com a mulher. E o homem se deitar com o animal, e a mulher se deitar com o animal, no mesmo texto. Se alguém diz que isso é cultural, também tem que responsabilizar que deitar com o homem, deitar com o animal é cultural. E hoje a sociedade não aceita o homem se deitar com o animal. Se casar com uma cachorra. Não se pode, porque está fazendo mal ao animal. E cadê a cultura? É a palavra de Deus. Os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quem quiser gostar, goste. Quem quiser amar, ame. Quem quiser odiar, odeie. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é pura, ela é santa. É inspiração, é inspirada, é soprada pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ficando por aqui. E se Deus quiser, o Triunfo da Graça vai voltar segunda-feira a partir das 9 horas, através da Web Rádio Estância Gospel e também através do Facebook, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço em nome de Jesus. Amém.